O sol de fim de tarde banhava as ruas estreitas de Araraquara com uma luz dourada e quente, típica do interior paulista. Roberto Carlos havia voltado à sua terra natal em silêncio, sem alarde, sem a multidão que sempre o cercava nos estádios. Ele não buscava aplausos naquele momento, buscava reencontros. A vida, mesmo para os grandes ídolos, é feita de memórias e raízes, e aquele retorno não era apenas uma visita ao passado, mas também um mergulho íntimo nas próprias origens. Depois de passar a manhã com familiares e de reencontrar velhos amigos, Roberto recebeu o convite de Mauro, um colega da infância que hoje trabalhava como voluntário em um hospital infantil da cidade. Se você tiver um tempo, passa lá. As crianças iam adorar te ver, pediu Mauro, com a voz marcada de esperança. Roberto, sem pensar duas vezes, aceitou. Ele não imaginava que aquele convite mudaria profundamente sua visão sobre a vida e sobre o verdadeiro sentido da palavra esperança. Ao chegar ao Hospital Infantil São Lucas, o ambiente era carregado de contrastes. De um lado, os corredores brancos e silenciosos, cheios de rotina médica, cheiros de álcool e medicamentos. Do outro, os desenhos coloridos nas paredes, as pipas de papel, os cartazes pintados à mão pelas próprias crianças tentando transformar o espaço em algo mais alegre. Roberto caminhava devagar, olhando cada detalhe, sentindo no peito uma mistura de ansiedade e ternura. Quando entrou na ala oncológica pediátrica, foi recebido por uma enfermeira sorridente chamada Dona Rita, mulher de meia-idade que dedicava a vida ao cuidado daquelas crianças. Seja bem-vindo, Roberto. Aqui eles esperavam ansiosamente por você, disse ela, conduzindo-o até uma sala onde um pequeno grupo de crianças estava reunido. Algumas estavam em cadeiras de rodas, outras sentadas em almofadas, todas com os olhos brilhando de curiosidade. Roberto, acostumado a multidões, estranhou sentir-se tímido diante daquele público pequeno e tão especial. Ajoelhou-se para ficar na altura das crianças, apertou mãos pequenas, ouviu perguntas inocentes sobre futebol, sobre a Copa do Mundo, sobre como era marcar gols contra gigantes europeus. Ele respondeu a todas com paciência, rindo, abraçando, distribuindo autógrafos improvisados em pedaços de papel. Mas foi quando seus olhos encontraram os de uma menina em particular que o tempo pareceu parar. Ela estava sentada em uma poltrona próxima à janela. A cabeça raspada deixava evidente o tratamento pesado contra o câncer. O corpo franzino revelava meses de luta silenciosa, mas o sorriso... o sorriso dela era imenso, luminoso, quase desafiando a própria dor. A menina segurava nas mãos um pequeno caderno colorido, cheio de adesivos e desenhos. Ao lado, sua mãe, de semblante cansado mas cheio de carinho, fazia carinhos discretos em seus ombros. Essa é a Ana Clara, apresentou Dona Rita. 9 anos. É nossa artista aqui. Ela adora desenhar e cantar, e nunca perde a alegria, mesmo nos dias mais difíceis. Ana Clara levantou os olhos e encarou Roberto com o brilho de quem reconhece mais do que um ídolo. Você é o Roberto Carlos mesmo? O lateral da seleção? Perguntou, com uma mistura de surpresa e admiração. Roberto sorriu, sentou-se ao lado dela e respondeu com a mesma simplicidade que sempre o caracterizou. Sou eu, Ana Clara. E você? É a famosa artista do hospital? Ela riu, levando a mão ao rosto para esconder a timidez. Não sou famosa. Mas gosto de desenhar sambistas, desenhar festas. Eu queria estar lá, sabe? No meio da roda, batucando. Seus olhos se encheram de um brilho sonhador. Roberto, curioso, inclinou-se mais perto. E você gosta de samba? Ana Clara abriu o caderno que segurava e mostrou um desenho colorido de uma roda de samba. Pessoas em círculo, com instrumentos como pandeiro, cuíca, tamborim. No meio, uma menina de vestido amarelo tocando um tambor com um sorriso imenso. Esse é o meu sonho. Tocar tambor no samba. Sentir o som no coração. Minha mãe sempre dizia que o samba é como a batida da vida, que nunca para. Eu só queria estar em uma roda, nem que fosse por um dia. O silêncio tomou conta da sala. A mãe de Ana Clara enxugou discretamente uma lágrima. Roberto engoliu em seco. A simplicidade daquele desejo era devastadora. Não se tratava de conhecer estádios, de viajar ao exterior, de ver astros internacionais. Era apenas um pedido pequeno, mas carregado de identidade cultural e de alma brasileira. Tocar samba. Você escreveu isso no caderno? Perguntou Roberto, tentando esconder a emoção. Ana Clara balançou a cabeça afirmativamente. É o meu caderno de desejos. Dona Rita chama de árvore de sonhos. Cada criança aqui escreve ou desenha algo que gostaria de realizar.
Eu já escrevi várias coisas, mas essa é a principal. Quero sentir o som do tambor, como no carnaval que vejo na TV. Roberto ficou em silêncio por alguns segundos, absorvendo cada palavra. Ele lembrou-se de sua infância, das rodas de samba improvisadas no bairro, da alegria comunitária que unia pessoas mesmo em tempos de dificuldade. O samba era mais do que música, era identidade, era resistência, era vida. De repente, percebeu que, diante dele, não estava apenas uma fã, mas uma menina que carregava dentro de si a essência do Brasil em sua forma mais pura. Ele sorriu, colocou a mão sobre a do Ana Clara e disse: "Você sabe que sonhos às vezes encontram caminhos inesperados, não é? Quem sabe esse tambor que você tanto sonha não vem até você?" Ana Clara regalou os olhos, surpresa com a sugestão. "Você acha mesmo que isso pode acontecer?" "Eu não só acho", respondeu Roberto, firme, "como acredito que o samba já está aqui dentro de você. O som do seu coração já bate no ritmo certo." Ela riu, emocionada, enquanto batia levemente no peito, como quem tenta acompanhar uma batida invisível. A partir daquele instante, Roberto Carlos sabia que não poderia sair dali sem fazer algo. O peso da responsabilidade era imenso, mas também libertador. Ele não queria prometer nada que não pudesse cumprir, mas no fundo de sua alma já havia decidido. Encontraria uma maneira de realizar o desejo daquela menina. Enquanto conversavam, outras crianças se aproximavam, rindo, pedindo para que Roberto contasse histórias dos gramados. Mas, em seu coração, a imagem de Ana Clara segurando aquele caderno e mostrando o desenho da roda de samba já estava gravada para sempre. Quando a visita terminou, Roberto se despediu das crianças, distribuiu abraços e promessas de voltar. Na saída, parou novamente diante de Ana Clara. Ela levantou o caderno e disse: "Quando eu tocar tambor, vou desenhar de novo. Mas dessa vez vai ser eu de verdade, não só no papel." Roberto acariciou seus cabelos curtos, olhou fundo em seus olhos e respondeu: "Eu vou estar esperando por esse desenho. E quero ouvir você tocar." Ao deixar o hospital, o ar da noite parecia diferente. O mundo lá fora continuava o mesmo, mas dentro de Roberto havia uma chama nova. O ídolo que conquistou troféus e multidões tinha acabado de encontrar uma missão maior: transformar um simples sonho em realidade. Naquele instante, o barulho distante de um grupo tocando samba em uma praça próxima ecoou no ar. Roberto fechou os olhos por um segundo, sentindo cada batida, e pensou em Ana Clara. Ele sabia, aquele não era apenas o começo de uma história emocionante. Era o início de uma transformação. A noite seguinte à visita ao Hospital Infantil São Lucas foi de poucas horas de sono para Roberto Carlos. Ele deitou-se na cama da casa simples onde estava hospedado em Araraquara, mas a imagem de Ana Clara não saía de sua mente. A menina de olhar vivo, com a cabeça raspada pelo tratamento, segurando firme o caderno de sonhos onde desenhara uma roda de samba. A cada vez que fechava os olhos, ouvia a frase dela ecoando: "Quero sentir o som do tambor, como no carnaval que vejo na TV." Roberto, acostumado a lidar com decisões rápidas em campo, percebeu que aquela era uma decisão que não poderia adiar. Não bastava apenas visitar a menina, sorrir e seguir adiante. Algo dentro dele dizia que tinha a obrigação de transformar aquele desejo simples e poderoso em realidade. Na manhã seguinte, procurou Mauro, o amigo de infância que havia lhe levado ao hospital. Encontrarão-se em uma padaria da cidade, enquanto o cheiro de pão de queijo recém-assado e café forte se espalhava pelo ambiente. "Mauro, preciso da sua ajuda", começou Roberto, olhando sério para o amigo. "Lembra da Ana Clara, a menininha que mostrou o caderno de sonhos?" "Claro que lembro", respondeu Mauro. "Todo mundo aqui no hospital conhece a garra dela." "Pois é, ela tem um sonho. Quer tocar tambor em uma roda de samba. Não um brinquedo, não de mentira. Quer sentir a batida de verdade, no coração." Mauro ficou em silêncio por alguns segundos, surpreso. "Isso é lindo, Roberto. Mas, como você vai fazer? Você sabe que ela não pode sair do hospital. Os médicos são bem restritivos." Roberto tomou um gole de café, respirou fundo e disse: "Então a gente leva o samba até ela." Mauro arregalou os olhos, depois sorriu, entendendo o que o amigo propunha. "Você está falando sério? Mais do que em qualquer final de Copa. Quero montar uma roda de samba dentro do hospital." As palavras pareciam ousadas demais, mas Roberto já estava comprometido com a ideia. Mauro, conhecedor da realidade local, começou a pensar em nomes, contatos, possibilidades. "Tem o pessoal do grupo Samba da Vila. São daqui, autênticos, gente que toca porque ama.
E eu conheço alguns artesãos que podem arrumar instrumentos menores, adaptados, higienizados. Mas vamos precisar da autorização do hospital. Roberto assentiu. Esse é o primeiro passo. Vamos falar com a direção. Na mesma tarde, eles voltaram ao hospital e foram recebidos por Dona Rita, a enfermeira que havia apresentado Ana Clara. Ela se emocionou quando ouviu a proposta, mas também fez questão de colocar os pés no chão. A ideia é maravilhosa, Roberto, mas precisamos cuidar de todos os detalhes. As crianças são frágeis, não podem se expor a nada que coloque em risco a saúde delas. Não pode haver poeira, instrumentos velhos, nada que acumule germes. Roberto ouvia atentamente, como se fosse uma preleção antes de uma final de campeonato. Dona Rita, eu prometo que tudo será pensado. Podemos montar no salão comunitário, aquele perto do jardim interno. É amplo, ventilado, e podemos esterilizar tudo antes. A enfermeira sorriu. Se for assim, acho que a direção vai aceitar. Nos dias seguintes, Roberto iniciou uma verdadeira operação secreta. Ligou para músicos locais, entrou em contato com amigos do samba em São Paulo e no Rio de Janeiro, pediu que enviassem instrumentos novos, pandeiros, tamborins, cuícas, claro, um surdo, o tambor que Ana Clara tanto sonhava em tocar. Cada detalhe era pensado com carinho. Ele não queria apenas levar música, mas criar uma atmosfera de festa, de vida, de Brasil dentro daquele hospital. Pediu a amigos artistas que preparassem bandeirinhas coloridas de papel, arranjou tecidos com estampas tropicais para forrar as mesas, providenciou flores frescas que não causassem alergia. Enquanto isso, a notícia se espalhava discretamente entre alguns funcionários do hospital, mas todos mantinham um segredo para que fosse uma surpresa. Apenas a mãe de Ana Clara foi avisada, para preparar a menina emocionalmente sem revelar o grande plano. Ela chorou ao saber do gesto de Roberto. Minha filha sonha com isso desde que ficou doente. Ela passava horas vendo os desfiles na televisão e dizia: "Mãe, um dia vou tocar lá." Eu nunca pensei que alguém pudesse ouvir esse desejo tão pequeno, mas tão grande para ela. Obrigada, Roberto. Ele segurou a mão da mulher com firmeza e respondeu: "Não me agradeça ainda. Espere até ver sua filha com o tambor." Os dias foram passando, e Roberto se dedicava pessoalmente a cada preparação. Ele se lembrava dos treinos puxados, das finais de campeonato em que cada detalhe fazia diferença. Mas agora, o objetivo não era vencer um adversário, e sim dar a uma menina uma vitória contra a dor. Finalmente, numa manhã de sábado, a sala comunitária do hospital começou a se transformar. Voluntários estendiam os tecidos coloridos, penduravam bandeirinhas, posicionavam os instrumentos sobre suportes higienizados. No centro, um círculo de cadeiras formava a roda de samba que Ana Clara tanto sonhava. Roberto observava tudo de braços cruzados, emocionado. Por um momento, lembrou-se de sua própria infância, quando corria descalço pelas ruas de barro da cidade e parava para ouvir os sambistas do bairro. O som dos tambores sempre foram um chamado à vida. Agora, ele estava prestes a devolver esse chamado para uma criança que precisava desesperadamente acreditar no amanhã. No fim da tarde, ele reuniu os músicos locais para um ensaio rápido. O salão se encheu de batidas ritmadas, palmas, risadas. Os ecos do surdo vibravam nas paredes, como se anunciassem que algo especial estava prestes a acontecer. Roberto fechou os olhos e imaginou Ana Clara sorrindo. Quando a música parou, todos estavam comovidos. Mauro aproximou-se dele e disse: "Você sabe que isso vai marcar a vida dela para sempre, não sabe?" Roberto assentiu, a voz embargada. "É exatamente isso que eu quero." À noite, sozinho, antes do grande dia, ele voltou ao quarto simples onde estava hospedado. Sentou-se à beira da cama, olhou para o celular e abriu fotos antigas. Ele no Real Madrid, levantando a taça da Champions, ele com a camisa da seleção, correndo pela lateral. Tudo isso parecia distante diante da missão de agora. Nenhum troféu brilhava tanto quanto o sorriso que ele esperava ver no rosto de Ana Clara. Na manhã seguinte, o hospital acordou em silêncio, como de costume. Mas dentro da sala comunitária, um pedaço do Brasil já pulsava em cada detalhe. Os músicos afinavam os instrumentos, os voluntários ajustavam as flores, e Roberto, com o coração acelerado, esperava o momento certo. Ana Clara, sem saber da surpresa, pensava que teria apenas mais um dia comum de tratamentos. Mas aquele domingo estava prestes a mudar sua vida.
O domingo amanheceu com um sol tímido, daqueles que iluminam sem incomodar, como se o próprio céu soubesse que deveria ser um dia de delicadeza. O Hospital Infantil São Lucas, em Araraquara, seguia com sua rotina de corredores silenciosos, passos apressados de enfermeiros e o bip constante das máquinas que monitoravam os pequenos pacientes. Mas dentro da sala comunitária, algo diferente já pulsava desde cedo. Cores, música, expectativa. Os músicos do grupo Samba da Vila estavam a postos, afinando pandeiros, tamborins, cavaquinhos. As bandeirinhas de papel tremulavam levemente com a brisa que entrava pelas janelas, e no centro da sala, um surdo novinho brilhava sob a luz que atravessava as cortinas. Era o mesmo instrumento que Roberto Carlos havia escolhido com tanto cuidado, pensando no sonho de Ana Clara. Ao lado dele, um banquinho pequeno, adaptado à altura da menina. Roberto, vestido de maneira simples mas elegante, camisa polo azul marinho e calça clara, andava de um lado para o outro, checando cada detalhe. Ele parecia um técnico antes da final de campeonato, garantindo que nada fugisse do plano. Mas no fundo, seu coração batia como o de um menino ansioso. Mauro, o amigo de infância, aproximou-se e disse em voz baixa: "Vai dar tudo certo, Roberto. Ela vai se emocionar." Roberto respirou fundo. "Eu não quero só emoção, Mauro. Quero que ela sinta a vida. Que, por alguns minutos, o hospital desapareça e só reste a alegria do samba." Por volta das 10 da manhã, Dona Rita, a enfermeira, entrou com um sorriso cúmplice. "Está tudo pronto. Vamos buscar a Ana Clara." A mãe da menina, Dona Helena, já sabia do plano. Ela entrou no quarto da filha, que estava distraída folheando o caderno de sonhos. "Filha, hoje tem uma atividade diferente na sala comunitária. Quer ir?" Ana Clara suspirou. Estava acostumada às atividades do hospital, mas sua energia andava baixa nos últimos dias. Ainda assim, assentiu com um sorriso pequeno. "Tá bom, mãe. Vamos." Enquanto caminhava pelo corredor, apoiada em um suporte de soro, Ana Clara não fazia ideia do que a esperava. Seus passos eram curtos, mas firmes, e seus olhos curiosos observavam o movimento incomum de pessoas entrando e saindo discretamente da sala. Quando finalmente atravessou a porta, parou. O que viu à sua frente fez seu coração acelerar. A sala estava transformada. Tecidos coloridos no chão, flores tropicais em jarros de vidro, bandeirinhas como nas festas de rua. E, no centro, um círculo de músicos que a olhavam com ternura, instrumentos em mãos. Ana Clara regalou os olhos e murmurou, quase sem voz: "Mãe, é uma roda de samba." Roberto se aproximou, sorrindo, com lágrimas contidas nos olhos. "Surpresa, campeã! Hoje o samba veio até você." A menina levou as mãos ao rosto, incrédula. Por um instante, parecia que o peso da doença desaparecia, substituído por uma alegria pura, infantil. Roberto a conduziu com cuidado até o banquinho em frente ao surdo. O instrumento reluzia, esperando suas mãos pequenas. "Esse aqui é todo seu, Ana Clara," disse Roberto, acariciando o tambor. "Vamos fazer a batida juntos." Os músicos começaram com uma introdução suave, cavaquinho dedilhando um acorde alegre, pandeiro marcando compasso, palmas discretas acompanhando. Roberto pegou as baquetas e mostrou o ritmo no surdo. Tum, tum tum, tum, tum tum. "Agora é a sua vez," incentivou ele, colocando as baquetas nas mãos da menina. Ana Clara respirou fundo, olhou para a mãe, que assentia com os olhos marejados, e bateu no tambor. A primeira batida saiu tímida, mas logo encontrou força. O som ecoou na sala, vibrando não só nas paredes, mas no coração de todos. Os músicos acompanharam sua batida, e de repente a roda de samba ganhou vida. O ritmo cresceu, o cavaquinho acelerou, a cuíca chorou alegre, e a voz de um dos cantores preencheu o espaço. "Ou abre a roda, deixa a menina brincar. O samba é dela, ninguém vai tirar." As crianças internadas que tinham autorização para assistir começaram a bater palmas, alguns com máscaras no rosto, outros sentados em cadeiras de rodas. Enfermeiros e médicos se emocionavam, alguns filmavam discretamente com seus celulares. Ana Clara ria enquanto batia no tambor, o corpo frágil balançando no compasso da música. Pela primeira vez em muito tempo, ela não parecia uma paciente, mas apenas uma menina vivendo seu sonho. Roberto, ao lado dela, batia no surdo maior, criando uma parceria de mestre e aprendiz. Os dois se olhavam e sorriam, como se compartilhassem um segredo que ninguém mais poderia entender. O segredo de que a vida cabe inteira em um instante de música. Após a primeira música, a
sala explodiu em aplausos. Ana Clara ergueu as baquetas como se fossem troféus. Eu consegui, mãe! Eu toquei de verdade! Dona Helena correu até ela, abraçando-a com cuidado. Conseguiu, minha filha! Você é minha sambista guerreira! Roberto enxugava discretamente as lágrimas. Em sua mente, lembranças de glórias no futebol passavam como flashes. Gols, títulos, multidões gritando seu nome. Mas nada, absolutamente nada, se comparava àquele momento em que ajudava uma menina a vencer a dor com música. O show continuou. Os músicos tocaram clássicos do samba, e Ana Clara, animada, participou de cada canção. Em uma delas, arriscou cantarolar o refrão, sua voz frágil mas firme enchendo a sala de ternura. Roberto a acompanhava, batendo palmas, incentivando cada gesto. No meio da roda, alguém trouxe um reco-reco pequeno para outra criança, e logo a festa se espalhou. Cada paciente que podia se aproximava recebia um instrumento: chocalhos, tamborins leves, pandeiros de brinquedo. O hospital inteiro parecia ter se transformado em um bloco de carnaval. Dona Rita, a enfermeira, olhava emocionada. Isso é mais do que terapia. É vida. Ao final, os músicos começaram a cantar uma canção improvisada, feita na hora para Ana Clara. Ana Clara é força. Ana Clara é paixão. No batuque do samba ela toca o coração. A menina, radiante, batia no surdo como se comandasse a orquestra. Os olhos brilhavam, o sorriso iluminava a sala. Era impossível não acreditar que ali estava a verdadeira vitória. A vitória da esperança sobre a dor. Quando a música terminou, o silêncio se fez por um instante, antes que todos aplaudissem de pé. Roberto abraçou Ana Clara com cuidado, sussurrando: "Você é a campeã de hoje, minha menina." Ela respondeu, com voz suave mas cheia de convicção: "Obrigada, tio Roberto. Hoje eu me senti livre." A frase atravessou o coração de todos. Livre. Era isso. Livre da doença, ainda que por instantes. Livre da dor, livre do medo. Apenas uma criança vivendo sua infância. A festa terminou com doces simples distribuídos em embalagens coloridas, suco de frutas e muita risada. Antes de sair, Roberto prometeu algo mais. "Ana Clara, da próxima vez que eu vier, quero ouvir você me ensinando uma batida nova." Ela riu, levantando as baquetas. Combinado. Enquanto o salão esvaziava, Roberto ficou sozinho por alguns minutos, olhando para o tambor ainda vibrando em sua memória. Sentiu uma paz que nunca havia experimentado. Ali, não era o ídolo internacional, o craque das 4 linhas. Era apenas um homem que entendeu o poder de realizar um sonho. E dentro dele nasceu uma ideia. Se uma roda de samba pôde transformar a vida de uma criança, por que não poderia transformar a de muitas outras? Naquela noite, depois que todos já tinham deixado a sala comunitária, Roberto Carlos permaneceu alguns minutos sozinho, sentado diante do surdo que Ana Clara havia tocado como se fosse um troféu. Ele passou a mão sobre a pele do instrumento, ainda marcada pelas pequenas baquetas da menina. Era como se o tambor guardasse, na sua vibração silenciosa, a gargalhada dela, o brilho nos olhos, o instante em que proclamara sentir-se livre. Aquela palavra, livre, ecoava na mente de Roberto como um canto inapagável. Ele voltou para casa em silêncio, mas não conseguiu dormir. Virava-se na cama, revendo cada detalhe. As bandeirinhas coloridas, os outros pacientes batucando, os médicos sorrindo, as palmas que ecoaram mais alto do que qualquer estádio que ele já havia pisado. Roberto percebeu, enfim, que aquela experiência não poderia se restringir a um único domingo. Não bastava ter realizado o sonho de Ana Clara. Era preciso multiplicar aquele milagre. No dia seguinte, já cedo, ligou para Mauro. "Mauro, eu preciso da sua ajuda. O que aconteceu ontem não pode parar ali." "Eu sei, irmão," respondeu o amigo, emocionado. O brilho nos olhos dela me disse isso. "O que você está pensando?" "Estou pensando em criar um projeto. Uma roda de samba que entre nos hospitais, que leve alegria e esperança para as crianças que não podem sair para brincar nas ruas. A gente pode chamar de Batuque da Esperança." Mauro ficou em silêncio por alguns segundos, assimilando o peso da ideia. Depois respondeu: "Esse nome já diz tudo. Vamos fazer acontecer." A partir daí, os dias se transformaram em uma correria discreta, mas intensa. Roberto começou a conversar com médicos, diretores de hospitais, músicos voluntários, amigos do futebol e produtores culturais. Explicava a todos que não queria apenas uma apresentação, mas sim um movimento contínuo. Não era caridade passageira, era cultura.
vida. O primeiro passo foi registrar oficialmente o projeto como uma associação sem fins lucrativos. Roberto insistiu que o foco não poderia ser nele, mas nas crianças. O craque aqui não sou eu, dizia. O craque é cada menino e menina que tem coragem de sorrir diante da dor. A notícia começou a se espalhar, mesmo que ele quisesse manter tudo em silêncio. Alguns jornalistas souberam da visita ao hospital e o procuraram. Roberto foi firme. Essa história não é para manchete, é para coração. Enquanto isso, Ana Clara melhorava lentamente. O sorriso dela parecia carregar vitaminas invisíveis. A cada sessão de quimioterapia, lembrava-se do som do tambor e dizia à mãe: "Mãe, eu ainda vou tocar melhor que o tio Roberto." Roberto a visitava sempre que podia. Levava surpresinhas, uma baqueta colorida, uma cuíca pequena, um caderno de músicas. Os dois compunham batidas novas, inventavam letras engraçadas e até criaram um grito de guerra. Batuque é vida, esperança é canção. O grito se espalhou pelo hospital. Crianças, médicos e voluntários repetiam em coro, batendo palmas ou improvisando batucadas na mesa. O primeiro piloto oficial do projeto Batuque da Esperança aconteceu no próprio Hospital Infantil São Lucas. Além de Ana Clara, mais de 20 crianças participaram. O salão foi novamente decorado com cores, mas dessa vez em escala maior. Tecidos que lembravam escolas de samba, estandartes com frases de otimismo, instrumentos adaptados para mãos pequenas. Quando a roda começou, algo mágico aconteceu. Não era apenas música, era resistência. Cada batida parecia expulsar o medo. Cada acorde convidava a vida para dançar. Médicos relataram depois que o humor das crianças melhorou visivelmente. Algumas que estavam sem apetite pediram comida, outras dormiram mais tranquilas naquela noite. O sucesso do piloto trouxe novos convites. Hospitais de São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro enviaram pedidos para receber o projeto. Roberto, sempre discreto, organizava as agendas com Mauro. Ele mesmo financiava boa parte dos instrumentos, mas logo voluntários se somaram. Fabricantes de pandeiro doaram peças, costureiras criaram fantasias infantis, artistas locais ofereceram tempo e talento. Ana Clara, claro, se tornou o símbolo do movimento. Sua foto sorridente, com as baquetas erguidas, virou o emblema do Batuque da Esperança. Mas Roberto fez questão de preservar a identidade dela, sem expor demais. Para ele, o que importava não era a imagem, mas a mensagem. Numa das visitas seguintes, Roberto conversou com ela. "Você sabe que foi você quem começou tudo, né?" Ela riu, ajeitando a touca que cobria a cabeça calva. "Então quer dizer que eu sou a rainha da bateria? A maior de todas." Respondeu ele, fazendo uma reverência exagerada, arrancando gargalhadas da menina e da mãe. Com o tempo, o projeto ganhou força nacional. Reportagens inevitavelmente surgiram, mas sempre destacando o impacto nas crianças. Psicólogos infantis passaram a incluir o samba como ferramenta terapêutica. Pesquisas começaram a estudar os efeitos da música na recuperação emocional dos pacientes. E em cada roda, Roberto fazia questão de repetir: "Não estamos aqui para curar a doença, mas para curar a tristeza." Um dos momentos mais marcantes aconteceu no Hospital do Câncer em Barretos. Centenas de crianças participaram, cada uma recebendo um instrumento adaptado. O pátio foi tomado por música e dança. Em certo momento, os médicos interromperam para informar que alguns pacientes em estado delicado pediram para ouvir de seus quartos. Então o grupo inteiro, liderado por Roberto, caminhou pelos corredores, transformando o hospital num verdadeiro cortejo de carnaval. As lágrimas corriam em rostos de mães e pais, mas não eram de dor. Eram de alívio, de ver seus filhos vivendo, mesmo que por instantes, a pureza da infância. Ana Clara, mesmo em dias de cansaço, pedia notícias do projeto. Mauro levava vídeos das rodas de samba em outros hospitais, e ela vibrava, batendo palmas devagarinho. "É como se eu estivesse lá", dizia. Certa tarde, Roberto voltou ao hospital de Araraquara apenas para visitá-la. Sentou-se ao lado dela e disse: "Ana, sabe o que eu aprendi com você?" "O quê?" "Que a esperança tem ritmo. E esse ritmo ninguém pode tirar da gente." A menina sorriu, segurando firme a mão dele. "Então nunca pare de tocar, tio Roberto." Roberto prometeu. Meses depois, o Batuque da Esperança já alcançava mais de 15 hospitais em diferentes estados do Brasil. Grupos de samba locais se uniam, e cada cidade imprimia sua própria identidade ao projeto. Em Salvador, acrescentaram atabaques e axé.
Em Recife, maracatu se misturava ao samba. Em Porto Alegre, gaitas se juntaram aos cavaquinhos. O Brasil inteiro pulsava no compasso da solidariedade. E Roberto, humilde, sempre repetia: eu só dei o primeiro passo. Quem dança é o coração de cada criança. Ana Clara seguia em tratamento, mas seu espírito parecia inabalável. Mesmo nos dias mais difíceis, pedia que a mãe colocasse gravações das rodas para ouvi-las. Seu quarto se enchia de música, e ela batucava na mesa de cabeceira, imaginando-se novamente no centro da roda. Certo dia, já um pouco mais forte, ela voltou a participar pessoalmente de uma roda no hospital. Dessa vez, não apenas tocou, cantou uma canção inteira. Sua voz, embora suave, encheu a sala como se fosse o grito de uma escola de samba inteira. Roberto chorou, sem vergonha alguma. Aquela apresentação foi gravada e enviada a todos os voluntários do projeto. Em pouco tempo, viralizou nas redes sociais, emocionando milhões de brasileiros. A legenda dizia apenas: o batuque da esperança é a voz de quem não desiste. Roberto sabia que a luta de Ana Clara contra a doença continuava, mas também sabia que, de alguma forma, ela já tinha vencido. Porque vencer não era apenas estar curada. Era não perder a alegria, a coragem, a vontade de viver. Na última visita do ano, Roberto levou um presente especial, um surdo personalizado com o nome dela gravado. Entregou-o dizendo: esse é o seu troféu eterno. Ana Clara abraçou o instrumento com força. Promete que vai continuar levando samba para todas as crianças? Prometo. E vou sempre dizer que tudo começou com você. O olhar dela brilhou, e por alguns instantes parecia não haver doença, apenas vida. Naquela noite, enquanto deixaba o hospital, Roberto olou para o ceo estrelado e pensou que cada estrela era como unha batida de tambor, iluminando o mundo. O batuque da esperanza nao era apenas o M projeto. Era o M movimento que transformaba dor en danca, silencio en música, lágrimas en sorrisos. E así, de hospital en hospital, de crianca en crianca, o samdo coracao de Ana Clara ecoaba, probando que a esperanza, cuando encontra ritmo, nunca deixa de tocar.